Fala aí, galera. Sejam muito bem-vindos ao Papo de Urocast, o podcast oficial do Papo de Uro, onde a gente tem aqui o anseio de falar sobre, além da urologia, né? E apresentar para vocês a pessoa por trás do urologista. Meu nome é João Fuzeta, sou um dos hosts aqui do podcast, junto com o meu clã, Pedro Oliveira, Joca Torres, Diogão aí, o agente por trás das câmeras também salvando a gente. E hoje temos a honra aqui de apresentar e de conversar com um urologista especial, um cara fenomenal, Dr. Éder Brazão. Um privilégio ter você aqui conversando com a gente hoje. Então, antes da gente começar nosso papo, só para eu apresentar, o Dr. Éder teve sua graduação de medicina na Unicamp, depois fez residência médica de cirurgia geral pela USP de São Paulo, voltou para Campinas para fazer residência de urologia. E logo depois que terminou a residência, ele fez um fellowship de uro-oncologia e cirurgia laparoscópica e robótica no AC Camargo. E mais recentemente fez mais um fellow lá no Imperial College, né, na Inglaterra, onde ele depois vai contar essa experiência aí pra gente. Então, assim, agradeço demais, Dr. Éder, por participar desse convite e de estar conversando com a gente aqui hoje. Obrigado, Fuzeta, obrigado aí pela apresentação, obrigado a todos aí pelo convite. Para mim é uma honra poder falar com vocês, aí pessoas jovens, entusiastas. Eu sei que muita gente segue vocês, eu sou um seguidor também. Eu acho muito importante o papel de vocês aí para disseminar não só assuntos da urologia, mas também da vida de quem está iniciando aí na carreira, né? Um estímulo tanto para os graduandos quanto para os novos urologistas, e para mim é um prazer fazer parte aí desse podcast e falar um pouquinho da minha experiência. É isso aí. E o Dr. Éder tem um convite especial aí, um cara familiar para a gente aqui do Papo. Faço residência com o irmão dele, Gustavo, cara fenomenal também. E o Pedrão aí também já entrou em campo com o Dr. Éder, vai poder falar um pouco disso mais para frente. Então, um cara mais familiar, um urologista jovem aí, com sucesso na carreira tão precocemente. E aí a gente vai conversar, tem bastante coisa legal. E vou passar a palavra para o Joca aí. Joca vai comentar para a gente quem que é nosso público aí, até para o Dr. Éder entender para que lado que vai nossa conversa aqui. Fala aí, Joca. Fuzeta, já vão falar que é nepotismo, hein? Meu irmão envolvido aí, estão puxando a sardinha pro meu lado. Não, eu tenho a honra de falar isso porque o Gustavão também é um cara fora da curva, então com certeza isso aí já é genético. É de família, né? Doutor, então, a gente aqui no Papo de Uro, a gente tem um público bem diverso, desde muito urologistas já formados que já seguem a gente, até residentes de urologia, tem muito residente de urologia de norte, nordeste, sul, sudeste, galera toda seguindo a gente. Muita gente da cirurgia geral, principalmente aquela galera que tem dúvida em que fazer de subespecialidade, eles seguem a gente justamente para estar procurando mais informação, para saber como é que funciona um pouco mais no universo da urologia. E também a gente tem aquele público, aquela parte acadêmica, aquele pessoal mais curioso, tal, que ainda está descobrindo a urologia. E a gente também tem uma parte do público um pouco mais da população geral. Mas nosso público, basicamente, é formado pela galera entre cirurgião geral, o residente de urologia e já o urologista. Isso aí é a grande parte do nosso público. Maravilha. É isso aí. Aí a gente vai conversar mais ou menos nesse nicho, né? A gente tem nossa página Papo de Uro bem diverso, mas o nosso nicho principal é falar para aquela parte do cara que saiu da formação, entrou na residência, tá, das especialidades cirúrgicas. E aí eu vou passar a palavra para o Pedrão aí para a gente começar a nossa conversa, então. Fala aí, Pedrão. Então, doutor Éder, satisfação ter o senhor aqui. Minha. Eu lembrei aqui minha residência de cirurgia geral lá no Centro Médico, eu tive a oportunidade de entrar com o senhor em campo e realmente foi uma experiência muito boa. E olhando a sua trajetória aqui, seu currículo, não tem como começar o podcast sem perguntar para o senhor se o senhor sente falta lá dos tempos de Barão Geraldo. Rapaz, com certeza, viu? Essa é a melhor época da vida, né? Graduação, residência, é uma beleza, né? Então, só para falar, assim, me apresentar também um pouco além do currículo, né? Eu sou nascido em Franca, então sou do interior de São Paulo. Então, minha vida até os 17 anos foi no interior. Cresci lá, estudava no Objetivo lá, que é um dos colégios lá de Franca, e minha vida sempre foi o máximo que eu tinha ido era para São Paulo umas 2 vezes. Tinha ido na praia 2 vezes com a minha família. Era um cara bem, assim, do interior. Minha família sempre batalhou para que eu e meu irmão pudesse estudar, mas a gente nunca teve muita condição de esbanjar, fazer viagens. Então, meu mundo
eu considero que era um mundo privilegiado para a condição da minha família, mas de certa forma limitado. Ainda a internet não tinha esse impacto, né, que tem hoje, essa possibilidade de comunicação com pessoas do mundo todo, não tinha podcast, não tinha papo de Eurocast. Então, eu saí de Franca, moleque, e fui para Barão Geraldo. Então lá eu me descobri, né, como um adulto, né, finalmente, né, tive que ter outras responsabilidades de estudo, e logo, desde o princípio, até falando um pouco mais direcionado a quem está na graduação, eu já tinha um interesse já em cirurgia geral, e além das chopadas, eu estudava, eu era um bom aluno, mas eu também fazia parte de ligas cirúrgicas, né? Então, a minha vida ali em Barão Geraldo, a locomoção, para quem conhece lá, é bem tranquila, apesar de uma certa violência, mas a gente se deslocava a pé, eu morava a 2, 3 quadras da Unicamp, ia a pé para lá, e não tinha muito o que fazer, às vezes dia de semana, encontrava a galera tal, mas dava uns plantõezinhos desde o segundo ano, lá na Liga do Trauma. Então eu já me envolvi um pouco com a parte cirúrgica desde sempre, mas eu sempre tive uma dúvida ali do que fazer, né? Não sabia se era realmente cirurgia, tal. Meus colegas também não. Todo mundo é assim, eu acho, né? Porque é difícil hoje em dia quem entra com uma especialidade na cabeça. Então, minha vida em Barão Geraldo foi uma vida maravilhosa. Eu morava lá numa kitnet, eu dividi uma kitnet, tá? É uma kitnet de madeira. Eu dividi a kitnet de, sei lá, 10, 15 metros quadrados. Comida no bandejão, vida boa, cara. Eu não imaginava como era a vida após a vida de médico. Eu comprava bandejão por R$2, achava absurdo quem almoçava no restaurante e gastava 20, entendeu? Então, entrando na minha cabeça, falei, nossa, como pode? Assim, minha vida foi muito boa, de várias descobertas lá, desde a perspectiva do pessoal de São Paulo, né, que acaba tendo uma vivência maior, as oportunidades que eu via lá na Unicamp de estudo, pesquisa, e um contato inicial aí com cirurgia, que eu fui acabar descobrindo que era o que eu queria fazer mesmo, mais lá para o final. Então, Barão Geraldo, tenho muito afeto. Legal. E antes de perguntar assim, sobre a sua trajetória na residência e tudo mais, o que te fez escolher assim, cada instituição? Você fez cirurgia geral fez a graduação na Unicamp, depois fez a sua residência de cirurgia geral em São Paulo, depois voltou para a Unicamp para fazer urologia. O que te fez escolher, ou o que na verdade aconteceu para te levar até essa trajetória? Então, assim, graduação não tive muita escolha. Eu passei na Unicamp, o único lugar que eu passei. Mas, assim, o que eu queria mesmo, era o meu sonho de início, era ir para Ribeirão, porque era do lado de Franca, e é o que eu conhecia. Meu primo fez medicina, meu primo é pediatra. Tinha feito medicina há uns 15 anos antes de mim, de eu entrar. E eu tinha como referência ele, queria fazer Ribeirão. Prestei aquele monte de vestibular que tinha na época e passei na Unicamp. Graças a Deus passei direto, de quarta chamada. Achava que nem ia entrar, era 118 da lista de espera. Aí meu pai falou, não, você vai rodar, você vai passar, já estava matriculado para fazer cursinho, aquela coisa, e deu certo, entrei. Depois disso, quando eu fui prestar cirurgia geral, eu acabei prestando somente na Unicamp e no HC. Minha namorada, na época que eu já minha esposa, ela fez direito na São Francisco, morava em São Paulo. Então, eu achava que para ir para São Paulo só valeria a pena, na minha concepção, na época, se fosse talvez para a USP. E na época, eu passei nas duas, na Unicamp e na USP, e foi uma decisão muito difícil, porque eu sabia, né? Todo mundo sabe que você passar na residência de urologia sendo uma pessoa de fora, isso é meio clássico lá, não é nenhum problema falar, mas é bem, bem difícil. Mas eu pesei que minha namorada estava lá, uma experiência diferente, eu achei que seria enriquecedor ter uma experiência em outro hospital, né, com a dimensão que é do HC, mesmo se fosse outro hospital, hoje eu acho que também teria sido uma boa escolha, se eu fosse para qualquer outro hospital em São Paulo, acho que a vivência de vários serviços é muito importante. A gente aprende que não existe uma verdade só, né, que você tem várias condutas possíveis, né, e você vai aprendendo com cada serviço, né, para você, o que você acha que é melhor. Então, tem coisas que eu faço hoje que eu aprendi na Unicamp, tem coisas que eu faço que eu aprendi na USP, tem coisas que eu aprendi na vida. Então, tudo é experiência e vivência. Então, para mim, foi nessa época uma decisão muito difícil, fiquei com medo, talvez, de não entrar depois na urologia, e, de fato, realmente, quando eu prestei, são 6 vagas, acabei ficando em sétimo, por 0,01.
E passei na Unicamp e voltei, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, né? Então, o mundo vai girando e as coisas vão acontecendo. A gente tem que estar aberto, aí, de cabeça aberta, para as oportunidades. Lógico, se dedicar, né? Se você colocar uma coisa na cabeça, você tem que se dedicar para aquilo. Então, eu sempre estudei, né, muito. Apesar de ter aproveitado bem a faculdade, eu sempre fui um bom aluno. Mesmo na residência, lá nas panelas lá do HC, né, que são 48 residentes, a gente tinha 12 panelas de 4 residentes. Eu tinha um parceiro meu que foi comigo da Unicamp para a USP, que é o Alex Bozo. Ele queria fazer plástica e eu queria fazer uro. E na minha panela tinha dois outros garotos, o Arnaldo e o Rogerinho, que são da casa, né? Eram da USP, queriam fazer uro também. Eu falei, nossa, eu preciso estudar muito. E eu e o Alex, a gente estudava muito, morto, saía lá do hospital, ia junto lá para casa dele, a gente ficava lá estudando, fazendo questão. Então, ter também uma pessoa ali de apoio, né? Na época da graduação, outros amigos, o Robinho, que é meu amigão, que está aqui em São Paulo agora também. Então, foi muito bom, mas a vida foi levando. Assim, a decisão mesmo que eu tive que tomar, que eu tomei, foi o que eu ia prestar, e quando eu fui da Unicamp para a USP. Essas foram foi a maior decisão assim que eu tive que tomar em termos de, de escolha de residência. O resto eu decidi meio antes, não queria nem correr o risco de passar e criar mais confusão na minha cabeça. Muito bom, é aquela história, né? Depois o bom filho a casa torna, imagino que tenha sido muito bem recebido depois dentro da urologia. Foi maravilhoso, foi a melhor coisa que aconteceu para mim, assim, lógico, quando você não passa, você fica chateado, né? Minha esposa estava aqui, minha noiva, né? Minha namorada na época estava aqui, fiquei chateado, pô, fiquei por um pouquinho só. Mas aí, cara, foi a melhor coisa que aconteceu na minha trajetória, foi eu ter voltado para a Unicamp, porque meus amigos todos, eles eram R+, então todo lugar que eu chegava, pedia uma tomografia, pedir uma ressonância, aquele exame de ultrassom da noite, aquela torção de testículo que você tem que avaliar. Cara, todo lugar que eu ia era algum parceiraço meu, entendeu? Na GO, todos os lugares do hospital. Então foi uma delícia voltar. Foi muito bom. Que legal. E assim, doutor, como é que era a versão do doutor Éder na residência? Como é que o senhor lidava com as dificuldades, com as situações da residência e como é que o senhor estudava? Porque a gente escuta histórias que desde a época da residência já tinha uma habilidade muito boa em laparoscopia. Como é que o senhor buscou desenvolver isso também? Cara, então, assim, ó, da parte teórica, eu acho que, assim, o principal é você estar sempre estudando os casos que você vê, né? Então, eu sempre fui um cara que eu queria resolver o problema do paciente. Eu acho que isso daí para todo residente é fundamental. A gente tem informação, muita gente faz residência em lugar que é SUS, mas, cara, o que é o clássico, né? Todo mundo fala isso, mas eu levo isso muito a sério, sempre levei, eu tratava os pacientes, buscava resolver o problema deles, entendeu? O paciente na fila há muito tempo, eu ficava chateado, não ficava feliz com aquilo, mesmo que às vezes não era a cirurgia que eu queria fazer, falava, cara, esse cara precisa fazer logo a cirurgia, entendeu? Estudava os casos. Então, assim, que eu me baseava para estudar Campbell, guidelines, principalmente da EAU, que eu acho que é o que a maior parte das pessoas ainda usa. Mas eu lia bem o Campbell, viu? É chato, assim, maçante, mas, cara, tem muita informação denso, ali. né? É denso. É denso. Principalmente a parte genética, assim, é bem Exato. densa, mas a parte clínica é muito enriquecedora. Tem coisa que não tem no Campbell, tem coisa que, principalmente quem está em hospital escola, vai ver que você é raro. Às vezes você vai ser a pessoa que mais sabe daquele assunto ali, talvez do Brasil, às vezes, porque tem caso bizarro de raro, né? Que você vai começar a investigar, procurar artigo e você fica um expert naquilo. Outra coisa que a gente tinha bastante na residência eram as reuniões clínicas, né? Então, toda quarta-feira lá no Unicamp, às 7 da manhã, tinha uma reunião clínica. Quem apresentava era o R5, em conjunto com o R4. E isso daí também eu acho que foi muito enriquecedor, tanto em termos de aprendizado com os casos, você vê as discussões, as nuances ali, que cada chefe tinha um ponto de vista, e também a maneira de apresentar, né? Você apresentar o caso, de apresentar um exame de imagem, que é o R4 que apresentava a tomografia, explicava os achados da tomografia. Então, assim, o estudo guiado por caso, eu acho que é o que foi o principal, mas eu ia em fonte certa, assim, não gostava, nunca gostei de estudar por resumo, eu sempre gosto de ir na fonte primária, vamos falar assim. E em termos da parte prática de cirurgia, cara, desde da residência, do R1, do R2,
eu comprei uma caixa preta. Uma caixa preta que até o rapaz lá do Joselito, que é lá do CPEC, lá da USP de São Paulo, ele fazia uma caixa preta com madeirite, acho que custava R$ 100 na época lá, a gente colocava o iPad, pegava umas pinças lá quebradas que o pessoal não estava usando mais de laparoscopia e treinava, manuseio de agulha, de pegar mesmo aquela questão de 3D. E aí, assim, um pouco da questão da propriocepção, de você saber onde você está entrando com as pinças, isso eu já comecei a pegar desde o começo. Mas uma coisa que me ajudou muito, e isso é uma ferramenta que eu acho que cada vez mais vem sendo usada, é YouTube. Então eu procurava lá, como mexer na agulha, como fazer sutura laparoscópica, e via alguns vídeos, dava uma filtrada no que eu achava bom, no que eu achava ruim, e tentava fazer aquilo, porque também se você pegar um fio, uma agulha, e tentar começar a dar ponto da sua cabeça, não precisa, sabe? Você não tem que reinventar a roda. É isso que eu acho que é um aprendizado que eu tive aí também, principalmente aqui no AC. Você não precisa reinventar a roda. Pessoas já quebraram a cabeça fazendo o que você está tentando fazer. Se a pessoa não sabe laparoscopia, por que você não pode aprender com ela, entendeu? Que tem uma certa experiência. Então, assim, tem que ter humildade, perguntar para as pessoas como é que é. Ou me mostra aqui como que você dá o ponto, como que você manuseia a agulha. Então, isso eu já treinava desde R1, R2, e na URO, lá na Unicamp, a gente tinha a felicidade de ter também um treinamento bom em porco. Então, no R5, no R4 e no R5 a gente tinha contato com porco. Tinha alguns estágios lá que a gente às vezes ia uma vez por semana, e ia para São Paulo, e também algumas vezes lá na própria Unicamp também tem um centro de treinamento, e a gente operava um porquinho. E aí operava tudo. Começava lá fazendo pieloplastia, nefré parcial, polo superior, polo inferior, radicalizava, virava o porco de lado, fazia do outro lado, tirava a vesícula, virava ele de ponta cabeça, fazia anastomose, entendeu? Então, a gente ficava o dia inteiro lá, operando o porquinho, e assim, não tem segredo, na verdade, é horas de treino. Quanto mais você treina, mais você vai sair habilidoso, entendeu? Não tem muito jeito. E uma outra coisa, até que eu não sei se alguém já teve essa percepção, vocês são aí R4, mas, por exemplo, microcirurgia, a gente tinha lá na Unicamp, a parte da andrologia, tinha um carneiro que fazia com a gente lá as versões de vasectomia, e eu fui descobrir que o movimento de sutura da laparoscopia é exatamente a mesma coisa do que a microcirurgia. Eu falei, olha só, é a mesma coisa. Eu falei, ó, eu quero fazer as duas coisas. Eu não sabia o que eu queria fazer. Eu sabia que eu eu terminei urologia com 28 anos. Eu queria saber cirurgia minimamente invasiva. Eu não podia ser um cirurgião aberto puro, porque senão eu estaria defasado com 28 anos, né? Então eu sabia que eu queria fazer laparoscopia e coisas minimamente invasivas. E curtia fazer lá as microcirurgias e tal. Então eu fui treinando, cara. Sentava a bunda lá, pegava um fiozinho, 9-0, 10-0, suturava, dava um intervalinho, pegava minha caixinha preta, dava ponto, porque eu queria aquilo, entendeu? Ok, eu falei, cara, eu preciso aprender laparoscopia. E na micro, só um pouquinho antes, Joca, na microcirurgia lá vocês tinham algum modelo de treinamento? Eu disse que na laparoscopia tinha um pouquinho e a caixa preta. Na microcirurgia vocês tinham algum modelo para treinar? Cara, a gente pegava penrose e ficava dando ponto no penrose, não tinha um modelo muito pronto, não. Mas a gente tinha disponível lá um microscópio e fio. O fio a gente pegava lá com o pessoal do oftalmo, um fio que às vezes eles não usavam para fazer sutura da córnea, alguma coisa assim. E pegava até as caixinhas deles lá, que eram melhores. Tinha uns colegas meus do oftalmo lá que falavam, ele pode usar, só não pode. E a gente Muito bom. treinava, muito Uma bom. coisa legal que dá para fazer também, depois da vasectomia, né? Você fazer o treinamento com aquele couro Sim, de aquele couro epidídimo de DEF, né? para ter vaso anastomose, né? Mas, putz, legal demais ter esses insights, assim, né? Hoje em dia tem tecnologia demais, né? Então, facilidade de acesso para conseguir ver esses tipos de treinamentos, né? E tem demais, né? Tem qualquer plataforma, muita coisa. Muita coisa, curso, né? Uma coisa que eu fiz também no final, lá no final do meu treinamento, lá no R5, eu fiz o curso do ICAD para residente de urologia, eu achei fantástico ver o que os caras faziam, e na prática lá também, eles pegaram na mão, ensinaram, entendeu? Foi muito bom. Cursos de sutura. Doutor, e como foram os seus passos, seus primeiros passos após a residência de urologia? Você começou a se planejar ali no R5,
Ou você, bem antes, já sabia mais ou menos assim para onde trilhar, o que queria? É, teve aquela ansiedade de, e aí, vou formar, vou começar, vou fazer o quê? Não, Aquela insegurança. tive, com certeza. Acho que todo mundo passa por isso. Então, a única coisa que eu sabia é que eu tinha que fazer laparoscopia, de alguma maneira. E eu não sabia como que eu ia fazer isso. Aí, no R4, o rapaz que era no R5, o Pioli, Rafael Pioli, ele foi fazer um estágio. Olha só como essa história é até engraçada. A gente, na R5, a gente ficava lá o R5 o tempo todo, e o Pioli e o pessoal do ano dele brigou para ter algum estágio optativo. Mas na verdade não é porque ele queria estudar muito, não, nem ver muita Se coisa. Ele queria aprofundar. trabalhar já. Ele já queria trabalhar para já deixar as coisas engatilhadas para o ano seguinte. E aí ele deu um miguezinho de querer fazer um estágio optativo. E aí o Torcácio, na época, falou: não, vamos lá. O pessoal brigou lá, conseguiram 2 meses de optativo no R5. Aí o pior é: nossa, 2 meses é demais, não vai dar. Eu vou fazer um só, Torcácio. E vou perto aqui, porque senão eu não consigo fazer minhas coisas. E aí ele descobriu que tinha o fellow do AC. Do AC Camargo, na época, estava começando. Eu formei em 2017. Então isso daí foi entre 2015 e 2016. O fellow do AC começou em 2014, ele veio para cá, e aí ele voltou. Eu falei: e aí, Piori, como é que foi lá o fellow? Ele: cara, impressionante. Eu falei: como assim? Ele: não, os caras lá fazem prostaté em 1 hora e meia vídeo. Eu falei: nossa, não é possível. E robô, como é que os caras fazem lá? Cara, tem um cara lá que faz uma prostaté robótica em 40 minutos, em 30 minutos. Eu falei: nossa, não, mas você tá brincando, né? Eu falei: não, não tem nem no YouTube vídeo assim. Mentira. E ele: cara, é verdade, é verdade. Os caras operam muito vídeo lá. Ele era, assim, na residência era um pouco sofrido, né? As cirurgias, a gente não tinha tanto material, mesmo a vivência na época na Unicamp, agora melhorou bastante, mas a vivência de vídeo não era tão grande, a gente não fazia prostaté laparoscópica, a gente não fazia nefré parcial. Então, assim, ouvir isso na época, eu falei: nossa, não é possível, eu preciso ver o que é isso, porque eu quero aprender laparoscopia. Então, é a única coisa que eu sabia. Onde que eu ia fazer, onde que eu ia trabalhar, não fazia ideia. Ah, eu quero ir para Franca, eu gosto de Franca, minha família tá lá, minha esposa é de lá, minha ideia inicial era ir para lá. E aí o que aconteceu? Quando foi por volta de outubro, novembro, no R5, tiveram 2 chefes meus lá, os Luizes, né? Que o Pedro conhece, o Luiz Eduardo e o Luiz Felipe Murgel, que me convidaram para trabalhar com eles. E assim, até foi na época uma honra, é uma honra gigante, porque eles são de uma família de urologistas, uma família tradicional. Eles estão na quarta geração, quinta geração de médicos da família, e eles são a terceira geração de uro. E eu ia ser o primeiro urologista que não era da família a entrar no grupo deles. Então, quando eles me chamaram, eu fiquei extremamente honrado, assim, sabe? Eles faziam a parte de litíase. Eles falaram: a gente gosta do seu jeito, entendeu? De trabalhar, a gente gosta muito da sua pessoa, você é muito capaz tecnicamente, eles falaram, mas não é isso. A gente gosta de você pelo seu jeito, entendeu? Então, assim, aí eu entendi que naquela hora, né? Já tinha percebido isso algumas vezes, mas aquele momento foi um insight. Falei: cara, é isso, entendeu? Então, assim, as pessoas, na verdade, isso é um ponto interessante, elas estão te avaliando pelas suas atitudes durante todo o tempo na residência, entendeu? Então, o jeito que você vê o doente, você conversa com o doente, você lida com seus colegas, você lida com os seus chefes, você se posiciona, você não tem que ser passivo todo o tempo, mas você tem que ter uma postura, né? Uma postura, uma índole, né? E eu acho que isso é uma coisa muito importante e não é para você se ficar forçando a barra, entendeu? Ninguém gosta disso, ninguém gosta de pessoa forçada. Você tem que transparecer aquilo que você é e se policiar com essas habilidades que eles hoje falam que são soft skills, né? Que você tem que ter, cara. Você tem que trabalhar bem com outras pessoas, outras equipes, seja pessoas mais altas que você na hierarquia ou mais baixas, entendeu? Enfermagem. E eles gostaram daquilo em mim. Eu sou um cara simpático, assim, com o pessoal da enfermagem, eu gosto, cara, eu gosto de brincar, entendeu? E eles me convidaram. Então, assim, eu fiquei meio perdido até essa época. E aí eu tive a felicidade de ser convidado. Eu falei: opa, sem emprego eu não fico. Só que eu já abri o jogo para os caras. Eu falei: olha, obrigado, mas eu quero melhorar.
laparoscopia. Aí eles falaram, Éder, vai fazer o que você quiser, depois, se você quiser voltar, tá de portas abertas. Eu falei, opa, os caras estão falando sério mesmo, entendeu? E aí eu prestei o fellow lá no final do ano, em 2017. Na época até um outro colega meu prestou, né, lá da Unicamp. Eu passei, deu certo de eu passar, e eu vim fazer o fellow aqui. Passei aqui e prestei o de Barretos. Eu sabia que eu queria fazer laparoscopia, Barretos também, o fellow é excelente. E aí acabou que pesou na decisão para mim, principalmente na época, a questão de ter certificação em robótica. E segundo ponto, na verdade, primeiro ponto, se minha esposa ouvir diferente, mas é porque minha esposa estava em São Paulo. Sabe o homem, sabe o homem. Então, primeiro ponto porque ela estava aqui. Mas então, assim, aí eu vim, passei, e aí eu escolhi vir para São Paulo e fiz o fellow. E aí depois que eu terminei o fellow, estava tudo certo já para voltar para Campinas, tinha conversado lá com os Luizes lá no meio do ano e tal. E aí, no fim do ano, eu fui convidado também para ficar de titular aqui na C Camargo. Então, assim, as coisas vão acontecendo, sabe? A ansiedade é grande. Eu sei que não é todo mundo que tem a felicidade que eu tive de ser convidado, que vai às vezes passar por ter que desbravar mesmo, né? Mas, cara, acho que todo mundo tem seu lugar, entendeu? E você tem que estar feliz, fazendo o que você gosta, e as coisas vão surgindo. Não, legal demais você compartilhar essa experiência com a gente. É fato que você tendo esses soft skills, né, que você falou, e você tendo uma personalidade, uma índole, um caráter, e o jeito como você trata o paciente, né, são coisas que fatalmente vão te encarregando a lugares diferentes, né? É difícil do jeito como você falou, você estava posicionado, né? Você já estava posicionado em várias questões, tanto de formação, de prática, de técnica, quanto caráter pessoal mesmo, isso foram abrindo portas, né? Mas queria que você comentasse, então, já que você falou sobre o fellow de Uruonco aí no AC Camargo, como é que foi sua experiência, como que foi seu ano de fellow, e o que você aprendeu no seu fellow, no AC Camargo, ao lado de urologistas gigantescos. Então, o que você aprendeu também lá, além da urologia? Como é que foi essa experiência? Então, assim, foi sensacional. Então, eu sempre fui, minha formação Unicamp, USP Unicamp, eu sempre tive contato com pacientes do SUS, né? Então, o primeiro ponto aqui do AC Camargo, que foi um baita treinamento, foi ter contato com um paciente já diferenciado, né? Que tinha um convênio bom, que dava cobertura no AC Camargo, um paciente privado, e isso tanto na enfermaria quanto em ambulatório. Então, na época, o chefe era o Dr. Gustavo Guimarães, e a gente fazia um ambulatório dele, 2 ou 3 ambulatórios por semana. Então, isso daí já foi um baita aprendizado, uma oportunidade gigantesca de treinamento. Né? Você fala, poxa, ambulatório, você vai atender ambulatório, você já é urologista, você vai atender um ambulatório para o chefe, que chato, né? Não, cara, na verdade é o contrário. É uma oportunidade incrível de você, entre aspas, errar, né? E não pagar por isso, porque o paciente que marcava na época lá com o Dr. Gustavo, caso novo de câncer de próstata, cara, por mais que eu falasse qualquer coisa errada, que a gente tentava ao máximo não falar, mas ele ia operar com o Dr. Gustavo, entendeu? Então, não tinha muito erro. Mas é um aprendizado você lidar com. É outro tipo de conversa, né? Você começar a ter esse treinamento. Então, isso daí foi o primeiro ponto já que eu achei um ganho fantástico. Da parte cirúrgica, não tem nem o que falar, cara. Assim, a escola do fellow do AC Camargo, de laparoscopia e cirurgia minimamente invasiva, olha, eu não sei se tem no mundo coisa mais legal. Então, o fellow lá do AC ele começou em 2014. Ele começou por uma necessidade, até interessante de contar isso. Mas o pessoal conta que quando começaram a fazer as prostatectomias vídeo, o Ricardo Favaretto tinha acabado de voltar do Memorial, e ele queria fazer prostata vídeo, que ele tinha visto lá e queria começar a implementar no Brasil. E ele começou a fazer com os residentes da oncológica que na época rodavam na URO. E aí a cirurgia demorava muito, óbvio, né? O cara estava começando, não estavam as coisas padronizadas, e os residentes perdiam a cirurgia aberta. Então, além de perder a cirurgia aberta que eles faziam inicialmente, eles tinham que ficar em cirurgias intermináveis. E aí os residentes começaram a quebrar a mão. E surgiu a necessidade de criar o fellow. Falar, cara, eu preciso de alguém que tenha o mesmo interesse que eu, e é fazer vídeo. E aí criaram um fellow. Na época também tinha o Rodrigo,
que é Rodrigo Campos, fez IANSP, já fazia bastante nefrectomia por vídeo, parcial e tal. E aí começaram o Ricardo, o Rodrigo e o Bruno, que foi o primeiro fellow lá, a padronizar. E aí, o primeiro ano, o Bruno já começou a fazer alguma coisa de prostatectomia vídeo lá também no SUS. E aí, a partir do segundo ano, quando entrou o Maurício e o Lucas, e aí juntaram os três, Bruno, Maurício e Lucas, e deram um up na padronização e praticamente já aboliram, com o suporte do Dr. Gustavo, as prostatectomias abertas, começaram a fazer tudo vídeo, no SUS também. E aí, daí para frente, cara, gerações e mais gerações. Então, o Bruno, o Lucas e o Maurício, eu vejo eles como os formadores iniciais ali do Fellow. E aí depois o Diego Capibaribe, Marília e o Eduardo Quirino, terceira turma de Fellow, saíram muito bem. Foi essa turma que o Pioli viu na época lá, que me contou. Aí depois a quarta turma, o Meduna, o Léo Velter e o Diego Capibaribe, que são excelentes cirurgiões também. Então, assim, é uma leva muito boa, assim, ano após ano. E, assim, tudo baseado em duas coisas, eu vejo. Principal, padronização. Então, assim, cara, o lado de colocar o cabo do fio é sempre o mesmo, entendeu? É coisa assim. Você vai fazer a cirurgia sempre da mesma forma, passo a passo, independente do jeito. Microvariações, entendeu? Mas não ficar inventando a cada cirurgia uma moda. Ah, deixa eu ver se isso aqui dá certo. Cara, os caras já fizeram trocentas e vai rápido e bem. Então é só fazer aquilo ali que dá certo, entendeu? Então, assim, aí a gente não precisou mais reinventar a roda. Os caras bateram a cabeça lá no começo. Rodrigo, com as Nefrés, já ensinou a galera. O Favarito, Bruno e Maurício e o Lucas padronizaram a Prostaté vídeo. Eu cheguei numa hora, em 2017, que estava tudo padronizado de Prostaté, Nefré, principalmente. A cistectomia não estava muito padronizada. Tá? Então, depois até vou falar ali a contribuição para o serviço aí na cistectomia. Mas aí, cara, eu entrei e o volume, o segundo ponto, além da padronização, volume, exposição a casos. Eu peguei uma época que aqui na Camargo a gente estava com o SUS aberto, com casos novos, e eu fiz, para vocês terem noção, em um ano, 100 prostatectomias vídeo. 100. Caramba. Eu fiz, entendeu? Nefrectomia parcial mais radical, mais umas 50. Então, assim, não tem jeito de sair ruim, entendeu? Não tem jeito. Era volume absurdo. Teve segunda, a gente operava muito, opera ainda Você muito. pegou a crista da onda, então, eu peguei o ano de maior volume de laparoscopia de todos. Nossa. E, em paralelo, a gente entrava nas robóticas para auxiliar, então aquela vivência de robótica já desde o começo, e pelo menos 6, tinha 8, na média 8, prostatectomia robóticas por semana. Então, entrando e aprendendo, docando, vendo os caras experientes operarem. Cara, é tudo aprendizado. O jeito que o cara puxa a pinça, o jeito que ele apresenta, é tudo aprendizado. Se você entra na cirurgia para aprender, começa a olhar, opa, o que o cara faz aqui que tá dando certo? Opa, o que ele faz que tá dando errado? Entendeu? Isso daí que faz aprender. E aquele momento foi o que eu vi mais cirurgiões operarem. Uns melhores que os outros, obviamente. Todo mundo tem diferenças. Mas uns faziam muito bem uma parte, outros faziam não tão bem outra. Você vai pegando, cara, e colocando tudo no seu HD. E aí depois você tenta reproduzir. E aí, depois de tendo vivido a vídeo, eu fiz a certificação no final do ano. O Dr. Gustavo pagava para a gente ir lá para Bogotá. Então, os 3 fellows certificaram. Na época, certificava fora. E aí, eu não tinha feito muitos sobornos. E eu comecei a fazer meus sobornos lá com proctoria no meu primeiro ano de titular. E aí, assim, acho que depois de uns 10, como eu tinha feito muita vídeo, eu já estava bem confortável. E aí, assim, cada vez que você faz, lógico, você vai melhorando. Mas hoje em dia, eu estou fazendo bem tranquilo. Né? Tempo cirúrgico bom, resultados tanto funcionais quanto oncológicos bons. Lógico que a gente vai refinando, mas eu estou satisfeito com a minha técnica. Como é que é o dia a dia do fellow aí na Camargo? Como que é o dia a dia do residente? Então, aqui existe o residente da cirurgia oncológica, né, que roda também no AC, o R2 da oncológica, ele roda, acaba entrando com a gente nas cirurgias, principalmente endoscópicas, para auxiliar, fazem com a gente, e o fellow ele acaba entrando mais nas cirurgias maiores, né? Então, robóticas e laparoscópicas. Hoje a gente está com 2 fellows, tá? No meu ano eram 3, teve um ano que foram 4, mas foi um pouco demais.
Eu acho que 2 agora para essa questão do SUS está sendo um número bom. Então, assim, nosso volume cirúrgico maior é de segunda e quarta-feira. Então, segunda e quarta-feira chegam cedo, passam visita, vão para o centro cirúrgico e aí ajudam no acesso, docking das sobóticas e, principalmente nos casos dos outros cirurgiões, assim, dos cirurgiões mais velhos, um caso mais tranquilo, eles, ao longo do ano, vão fazendo passos, né? É uma progressão em passos. Então, começa a baixa da bexiga, depois abertura de colo, depois vesícula, e por aí vai, até chegar em uretra e tudo mais. Obviamente, não vai chegar e fazer tudo, e, obviamente, o crivo, por ser robótica, limiar de tolerância é bem baixo. Mas, assim, tem a vivência e manuseio de agulha, anastomose, que é uma coisa mais tranquila, assim, vamos falar assim, que não tem muito como dar erro, fazem bastante. Então, assim, tem uma exposição, é aquilo que eu falei, volume grande. Então, geralmente na segunda tem umas 6 robóticas, na quarta também, durante a semana também, terça e quinta, a gente tem colocado algumas. E aí eles se revezam, às vezes, e a gente também, né? Os titulares auxiliam às vezes no robô, eles vão entrar na vídeo, então a gente vai se acertando durante os dias. E então esses dias, terça, segunda e quarta, ficam basicamente no centro cirúrgico. Terça e quinta tem lá a Torre Tamandaré, que são alguns casos do SUS e de alguns convênios que são um pouco mais um valor mais barato, que não tem cobertura na matriz, então eles vão lá também operam e se dividem também em escala de sobreaviso. Então, geralmente de terça e quinta eles ficam de sobreaviso de PS e alguma cobertura de alguma intercorrência de enfermaria do ponto de vista cirúrgico. Né? A gente tem uma equipe de clínicos aí de cobertura. E finais de semana também, eles se revezam aí com os residentes para fazer essa cobertura de visita e tudo mais. Então, assim, é puxado, né? Não é um passeio no parque, principalmente depois do R5 aí, que o pessoal está cansado, já quer partir para ganhar dinheiro e tudo mais. Mas, assim, eu vejo como um investimento ainda, sabe? Você sai com uma vivência de laparoscopia, faz bastante ainda, sai certificado em robótica, entendeu? Hoje em dia, se você for cair do zero, querer se certificar em robótica, é muito difícil, né? Você conseguir casos para você indicar e ter um número de casos. Então, hoje em dia, acho que para quem quer se dedicar à cirurgia minimamente invasiva, não só na parte de uro-oncologia, né? Acho que o fellow é essencial ainda, né? Acho que as escolas estão se aprimorando cada vez mais. Então, hoje em dia, a residência, eu converso com meu irmão, aí com o Fuzeta, hoje em dia a residência de vocês tem uma exposição muito maior à videolaparoscopia do que quando eu formei, não faz tanto tempo assim. Isso em todas as escolas, né? O Sul tem uma... Não sei, até queria ouvir do Joca como é que está a questão aí da formação no Nordeste também. A gente fica falando muito de São Paulo, mas Sul Sim. E Nordeste, os caras têm uma vivência gigante na laparoscopia, né? Aqui em Recife, doutor, o pessoal opera bastante, tanto por laparoscopia como o robô vem crescendo ultimamente. Nesses últimos anos está bastante aqui em Recife. Eu tenho alguns chefes meus que eles só operam por robô no particular. Obviamente, lá no nosso... Onde é que eu faço residência, no SUS, a gente não tem robô, mas a gente opera bastante por laparoscopia lá. Mas tanto aqui no Nordeste, eu sei que é bastante forte, tanto em laparoscopia como robô. Recife, Salvador tem uns caras muito, muito bons lá, são referências. Lá também, nosso egresso, né? Lá do AC. Doutor Nilo? Também. Jorge? Nilo Jorge. Nilo Jorge. Pronto, o cara é fera lá em Salvador. Eu conheço ele pelo Instagram, já troquei algumas ideias com ele, e o cara é absurdo lá. Lá em Salvador, ele opera e é super conhecido, opera muito bem, e eu fico só acompanhando, e o cara é muito novo e tem um volume absurdo. Então, assim, aqui no Nordeste eu vejo muito aqui entre Recife, Salvador e Fortaleza. Tá bastante aqui, já está crescendo bastante. Eu sei que São Paulo ainda, obviamente, ainda é o centro ali onde tem a maior quantidade, enfim. Mas por aqui a gente está crescendo bastante e está tendo bastante oportunidade. Então, acho que vai aumentar cada vez mais, né? Sim, a tendência, né, doutor? Sim. Então, assim, talvez no futuro essa formação do fellow não seja mais necessária, mas hoje eu ainda acho que ela é importante. Com certeza. E uma coisa que eu acho assim, na minha época, uma coisa
até um pensamento aí que eu queria colocar para vocês, né? Hoje em dia todo mundo quer robótica, 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 mas não é todo lugar que tem robô, entendeu? Então, assim, você não sabe onde você vai trabalhar. É o que eu falei, eu não sabia. Se eu ia para Franca, se eu ia ficar em Campinas, eu acabei ficando em São Paulo, mas não era o meu plano inicial. E laparoscopia, você precisa de você e mais um cara que faça a câmera, entendeu? Então, assim, por mais que exista a cirurgia robótica, eu acho que principalmente no Brasil, cara, ainda a cirurgia laparoscópica vai perdurar por bastante tempo. Sim. Então, eu acho que todo mundo que está se formando aí precisa investir muito em laparoscopia, né? Com certeza. E isso tanto na parte de treinamento de caixa preta, como querer fazer caso, entendeu? Com E, certeza. e os limites vão ficando cada vez mais longos. Lógico que você não pode colocar o paciente em risco, né? Obviamente não, mas quanto mais você vai fazendo, mais você vai se desenvolvendo, né? E os serviços também. E Então, o senhor falou uma coisa, o senhor levantou a bola aí um pouco mais cedo, eu não posso deixar de perguntar, a gente estava falando um pouco de realidade do Brasil aqui, com o Joca dando o feedback aí do Nordeste. Uma coisa que é uma demanda do Brasil, não só do Brasil como da urologia, é a cistectomia radical, que é um desafio cirúrgico aí, tanto em termos assistenciais quanto em termos de formação. O senhor disse aí que teve uma contribuição para você em relação à cistectomia, queria que o senhor compartilhasse com a gente, que eu acho que isso é um tema agudo para a formação de todo mundo no Brasil. cara, a cistectomia é uma cirurgia muito desafiadora, né? Então, na minha residência, a gente fazia lá uma cistectomia a cada 40 dias, 30, 40 dias. Então era um volume razoável, todas abertas, só que tudo paciente muito grave, desnutrido, sangrando, fazer cistectomia higiênica, aquela tragédia do SUS, né? E a minha visão de cistectomia era uma visão muito ruim da cirurgia, do pós-operatório, mesmo de mortalidade, você lê do livro lá que é 3%, fala, cara, não é só isso, nem a pau, né? Então, mas essa minha visão mudou, porque assim, na verdade, cistectomia não é uma cirurgia que eu acho que deve ser feita por todo mundo em todo lugar, né? Eu acho que cistectomia é para ser referenciada, cara, para um lugar que tenha alto volume mesmo, para dar certo. Porque é uma cirurgia com muitos passos, não é por falta de habilidade, é uma cirurgia com muitos passos, tem que estar na cabeça do cirurgião, tem que estar na cabeça do anestesista, o manejo perioperatório, você tem que ter uma equipe multidisciplinar, entendeu? Então, isso daí não é todo lugar que tem. Então, acho que, infelizmente, isso daí tem que ter centros de referência. Existe aquele projeto Cabem, né? Cabem Mais Vidas, né? Tem o pessoal lá do ABC, o IDE, e eu acho que isso daí é o caminho, cara. Tem que ter centros de referência, tanto do SUS quanto de convênio para fazer cistectomia. Agora, assim, a cistectomia aqui no AC, ela foi feita de maneira aberta até muito bem, cara. Os caras operavam demais. O volume aqui sempre foi muito grande. O volume muito grande, os caras operavam cirurgião oncológico, né? O Dr. Gustavo, Renato, o Dr. Sten também tem um volume muito grande, mas os caras operavam muito rápido, aberto. Então, para fazer isso virar minimamente invasivo, foi custoso, porque não tinha tanto benefício. E aí o que aconteceu foi, a partir do. Tinha algumas cistectomias robóticas, mas laparoscópicas eram muito raras. E a partir do ano que eu virei titular, eu comecei a conversar com o pessoal para falar, cara, vamos fazer vídeo, vamos fazer robótica. E aí começamos a fazer a parte de remoção, tá? A parte de estipativa por vídeo. Começou a ir bem, né, a parte estipativa. Então, a partir do momento que a gente começou a ter bons resultados da parte estipativa, em 2019, então eu entrei de titular em começo de 2018. 2019, a gente já ali com uns 20, 30 casos aí de cisté estipativo com reconstrução extracorpórea, a gente começou a tentar fazer intracorpórea, né? E aí, começamos aí, bater um pouco de cabeça, tempo cirúrgico um pouquinho alto, mas fomos padronizando, cara. Eu, Rafael Meduna, que é meu parceiro, se mudou agora aí para Natal, mais um parceiro aí do Nordeste, Joca. Mais um. Ele saiu agora recentemente aqui da C, foi morar em Natal com a esposa dele, e a gente era parceiro, a gente começou a padronizar, e a gente padronizou a técnica da reconstrução intracorpórea de uma maneira que a gente está fazendo a reconstrução intracorpórea em tempo semelhante, às vezes até mais rápido do que a extracorpórea. Então a gente tem feito a cistectomia com linfadenectomia, parte estipativa em 2 horas, 2 horas e meia, com a linfadenectomia estendida, e reconstrução intracorpórea mais 1 hora e meia. Então dá 4 horas de cirurgia, 4, 5 horas de cirurgia.
Isso daí, cara, na época que eu fazia aberta, era um tempo muito bom, entendeu? E hoje, vendo que a gente consegue fazer, falo, nossa, a gente conseguiu evoluir bastante. Mas isso também, seguindo aquela questão de padronização. Até publicando a técnica no Video Urology, que é a revista do Journal of Urology, da nossa padronização da técnica de reconstrução intracorpórea. E aí, em paralelo, o Lucas Fornazieri também tem feito bastante por robótica. Ele faz um pouco diferente da vídeo, mas ele fez algumas neobexigas. Neobexiga por vídeo eu não tentei fazer não, ainda. Não tive um caso que eu achasse adequado para indicar e eu acho que talvez seja um pouco forçação de barra, mas acho que é factível. Mas então, assim, eu fico muito orgulhoso. Uma das coisas que eu mais me orgulho aí é de ter ajudado nessa padronização e agradeço a quem confiou, os meus parceiros aí de urologia aqui da C, que confiaram os casos deles para mim, e meus parceiros aqui que compraram a ideia e fizeram padronizar, cara, de uma maneira que os resultados são muito bons. O tempo de internação reduziu em um dia, já não era tão longo, mas a gente tem dado alta aí no quinto, sexto PO. Complicação de ferida operatória, como você não tem incisão, não tem, né? Então eu tenho tirado a peça por fone steel em homem, pela mulher, para mulher a gente retira via vaginal. Via vaginal, né? Você não tem incisão nenhuma, né, na mulher, você só faz a sutura da vagina. Então, cara, é muito bom. Eu hoje em dia, assim, não vejo, assim, não acho que não é para todo lugar, repetindo. Que também eu acho que a cirurgia não pode durar 10, 12 horas, entendeu? Você fala, quero fazer vídeo por fazer, e você coloca o paciente em risco. Acho que não é por aí. Você tem que, primeira coisa, fazer o paciente sair bem. Mas aqui, no AC hoje, eu tento todas por via minimamente invasiva. Tá? E, assim, obviamente, se no momento a gente achar que tem algum empecilho que não saia, converte. Né? Mas os pacientes têm ido muito bem, graças a Deus. E até esse final de semana, agora, eu tive em Campo Grande, fui ajudar o Bruno Almeida, que até de Ribeirão aí, Fuzeta, fez residência de Uro aí, e foi fellow aqui no AC. Em 2019, a gente fez a primeira cistectomia com um briquet intracorpóreo do Mato Grosso do Sul. Acho que foi a primeira cistectomia vídeo. E foi muito boa, cara. Vocês fizeram em qual hospital lá na casa? Não, é um hospital novo. Na verdade, foi comprado pelo Grupo Santa. Eu me esqueci o nome do hospital agora. E é um hospital que eles estão até numa fase de reforma. Vai ficar um hospital bem robusto lá em Campo Grande. E foi excelente a cirurgia. A paciente de 78 anos, tinha um tumor que era um T4, e fez quimio adjuvante, teve uma resposta parcial. E a gente fez a cisté e reconstrução intracorpórea e linfadenia estendida em 4 horas de cirurgia. Sendo que foi a primeira vez que o Bruno tinha visto uma reconstrução intracorpórea. Então, assim, o Bruno é excelente laparoscopista, está fazendo bastante lá em Campo Grande. E, assim, você vê que, estando com a técnica padronizada, mesmo fora aí de um grande centro, você consegue ter resultados bons. E a paciente está indo super bem, graças a Deus. Já está eliminando flatos, evacuou, comendo já dieta leve. Doutor, o senhor tinha falado sobre a titulação de robô. É mais fácil, o recomendado seria fazer um fellow de cirurgia minimamente invasiva e a titulação. Como é que funciona hoje em dia para o urologista que quer fazer por fora essa titulação, Certificação, né? a certificação? Então, Precisa hoje, ter número de casos, uma quantidade mínima, tem que levar esses casos para o hospital de referência. sim, então, assim, hoje facilitou bastante, né? Você não precisa ser certificado diretamente pela Intuitive. A SBU tem um programa aí de certificação que a própria SBU certifica você como cirurgião robótico. E aí o que é necessário são mais ou menos os pré-requisitos que a Intuitive pede, né? Que é eu não lembro agora os números certinho, mas você tem que ter o treinamento em simulador, você tem que ter a vivência de campo, entrar em cirurgias, acho que pelo menos 20 cirurgias, e ter feito o in-service, que é aquele treinamento em caixa preta, e ter feito sob proctoria um número de casos, né? Para você, acho que são 10 casos feitos. Eu não lembro agora, precisa ler lá a recomendação da SBU.
certinho, mas hoje em dia é um pouco mais acessível. E aí o que os hospitais têm feito, alguns hospitais têm aberto aí, né? Se você se mostra seu interesse e você tem algum paciente para indicar prostatectomia, você procura um proctor e esse proctor ele vai entrar com vocês nesses primeiros casos, fazer em conjunto com você, e aí você vai progredindo até atingir essa meta, e aí você manda a documentação para a SBU. Existem também alguns outros cursos de certificação, né, que tem alguns hospitais aí, que meio que dão esse número para você aí de vivência, né, e sem contar a parte teórica. Então, alguns institutos aí têm feito essa formação em paralelo. Então, assim, acho que a robótica vai ficar cada vez mais democrática, os novos robôs têm surgido aí, acho que talvez seja um fator competitivo para a própria intuitiva, redução dos custos, e a robótica vai ficar cada vez mais acessível. Mas assim, mesmo assim, também, não sei, vocês já devem ter tido a oportunidade de mexer em algum simulador, sei que o Fuzeta tem o robô aí em Ribeirão, o Pedro em Sorocaba não tem, né, Pedro? Ainda não tem na cidade, eles vão implantar em breve, mas eu pude ver algumas plataformas nos congressos aí, recentemente. E o Joca tem contato, né, Joca? Sim, aqui em Recife, nossos chefes operam no particular e acabam levando os residentes para acompanhar. Então, assim, você já tem uma vivência, né? Sim. Então, para você, por exemplo, você poderia usar esse número de casos que você entrou, se você tiver documentado, como essa parte de experiência inicial, né? Mas, assim, o que eu queria falar, na verdade, é o ponto, assim, a mesma cirurgia robótica é uma cirurgia mais fácil de aprender, a curva talvez seja mais fácil do que a prostatectomia por vídeo, mas existe uma curva, entendeu? Então, da mesma maneira, eu acho que também não vão ser todos os urologistas que vão fazer robô, nem deve, entendeu? Acho que assim, a urologia é muito vasta, inclusive é por isso que eu escolhi fazer urologia. Até o 5º ano eu ia fazer clínica médica. Mas aí eu descobri que o paciente não tomava o remédio que eu prescrevia e aí ele resolveu. Então, eu vi que o que resolvia era a cirurgia. E a urologia é a melhor especialidade cirúrgica disparada. Com certeza. Não tem outra. É maravilhosa. Você É a mais completa, né? É muito completa. E dinâmica. Um leque muito grande. Inovadora, né? A urologia sempre está aí na vanguarda. E Sim. você atende todos os tipos de pacientes: idoso, criança, homem, mulher, e também transexual, transgênero, que também é um nicho novo aí, né? Então, assim, dentro da urologia, acho que aquela pessoa que se forma e quer trabalhar talvez em uma cidade menor, ela vai fazer urologia geral mesmo, ele vai fazer de tudo, mas tem um limite. Não dá para você fazer uma prostaté robótica em qualquer cidade. Você não vai ter robô em toda cidade. E você ter o volume de uma prostaté a cada 2, 3 meses, você não vai fazer bem, entendeu? Então, assim, acho que, minha opinião, cada um vai ter uma área de dedicação maior dentro da urologia. Acho que a formação central ali, core, né? HPB, pedra, isso daí todo mundo tem que ter, Vazé, Posté, mas, principalmente se você ficar numa cidade grande, quiser ficar numa cidade grande, você vai ter que se dedicar para alguma coisa a mais. Ou seja, no meu caso, a urologia, tem pessoa que gosta muito de andrologia, fertilidade, múltiplas áreas, né? Mas eu acho que o robô também tem a gente durante a formação fica empolgado, pô, eu quero fazer robótica, todo mundo tem que fazer robótica, mas não é bem assim, entendeu? Eu acho que vão ser alguns e tem muitos nichos, cara. Eu acho que o robô em breve ele vai ficar até saturado. Acho que quem está nessa fase aí de vocês, um pouco mais novo, tem que ficar atento para outras coisas, entendeu? Tentar surfar outras ondas que talvez estejam melhores. Eu, particularmente, eu tenho meu gosto especial pela andrologia. Eu gosto de tudo da uro, mas a andrologia é o que, para mim, bate mais forte ali no peito. Pois é, e cada um tem que ver o que bate no peito mais forte. Sim. É isso aí, é o que gosta mais. Não tem muito receita, aquilo que te chama, que você curte, isso aí, te dá tesão. Vou fazer isso, é isso que você tem que fazer. Entendeu? Com certeza. Doutor, a gente tem uma das perguntas tradicionais aqui do nosso podcast, é o seguinte: quando o senhor vai operar um caso desafiador, como que o senhor se prepara para operar esse caso? Como é que é a sua noite anterior, seu dia anterior? O que passa na sua cabeça? Qual que é o seu planejamento para enfrentar um caso desafiador? Cara, eu sempre vejo, assim, exame de imagem, eu olho
todas as minúcias. Sei lá, cirurgia aberta, que às vezes é um caso desafiador. Por exemplo, a gente fez recentemente aqui uma ressecção no sarcoma de reto peritônio, um paciente que tinha sido submetido à nefrectomia com 10 anos de idade por um tumor de Wilms. Então ela era rim único e estava com sarcoma de reto peritônio em cima do outro ureter. E uma extensão grande, tinha um monte de vaso colateral, a gente teve que estudar bem a anatomia venosa dela, cava para onde que ia, as veias. Cara, eu vejo exame de imagem assim, fico vendo, tempão. E faço, uma coisa que eu faço é a cirurgia na minha cabeça. Eu opero a paciente na minha cabeça antes. É isso que eu faço. E tento me preparar mentalmente para as adversidades que eu posso encontrar, né? Então, vários planos ali. Poxa, e se eu lesar tal vaso? O que eu preciso fazer? Entendeu? O que eu vou fazer para me precaver disso? Onde que eu vou começar minha estratégia cirúrgica? Então, vou fazer acesso, né? Vou fazer mediana, só, preciso fazer alguma extensão, afastador, posicionamento. Cara, eu penso tudo na cirurgia. No dia, eu chego e falo, ó, vai ser assim, entendeu? Não titubeio muito no dia da cirurgia. Agora, a cirurgia laparoscópica e robótica, hoje em dia, assim, a gente tem YouTube, cara. O YouTube é maravilhoso. E outras plataformas aí, quem é associado da EAU, AUAs, tem vários vídeos aí com passo a passo, entendeu? Então, assim, eu vou falar mais para você. Hoje em dia, graças a Deus, tem cada vez mais menos cirurgia nova para eu fazer. Mas de vez em quando surge, né? Um caso que eu nunca fiz. Por exemplo, tem umas 2, 3 semanas que eu fiz uma linfadenectomia retroperitoneal num garoto que tinha um tumor de testículo, pós-quimioterapia, e ele tinha uma massa interaortocaval e uma lesão também acima da veia renal. Poxa, como é que eu vou acessar? Geralmente eu coloco o paciente em Trendelenburg e vou pelo meio da perna e faço aquele acesso levantando os 2 véus ali e consigo limpar todo aquele espaço interaortocaval. E, geralmente, quando é a lesão mais alta, eu faço decúbito lateral. Mas e as 2 lesões? Como é que eu vou fazer, entendeu? Eu comecei a pensar, e aí a gente fez um acesso diferente. Mas assim, vi um monte de vídeo e falei, pô, será que é parecido com colectomia? Comecei a ver uns vídeos de colectomia, e aí eu pensei numa abordagem. Então, hoje em dia, assim, a gente tem muita ferramenta, né? Agora, na fase de formação de residente, o que eu fazia, aquele livro Riemann, de técnica cirúrgica, eu lia muito ele, né? E também já, acho que vocês têm que olhar para os exames de imagem, pensar, poxa, por onde que fica mais fácil ir? Será que se eu for por aqui é mais fácil? Não é? O que eu vou encontrar de diversidade? Fazer essa correlação cirúrgica e imaginológica, né? Sempre, né? Acho que é importante. E ver depois no pós-operatório também, pô, aquele vaso que eu achei aqui, será que ela vai ver na imagem? Entendeu? Então, eu faço geralmente isso, vejo muito bem os exames de imagem, faço a cirurgia na minha cabeça antes, passo a passo, penso nos fios, do jeito que eu vou dar o ponto, às vezes, entendeu? Por exemplo, na cistectomia, toda cistectomia, ainda, vídeo, mesmo eu tendo feito várias já, é uma cirurgia que eu faço toda semana, né? Então, eu sempre na véspera, eu ponho na minha cabeça e eu faço a cirurgia mentalmente, os passinhos dela, como que eu vou fazer cada passinho, cada anastomosis. Isso daí, eu sinto que me faz operar melhor, mais rápido. Legal. E fora a uro-oncologia, você opera mais alguma coisa? Faz quanto tempo que você não faz vasectomia? Não, cara, eu faço. Eu estava atendendo até pouco tempo em Campinas, lá no consultório com os Luiz. Então, assim, depois eu acabei conciliando as 2 coisas. Eu fiquei no AC e fiquei também lá em Campinas. Então, fazia urologia geral lá, que leva pedra, leva Zé, fazia de tudo. Hoje eu tenho feito isso também aqui no meu consultório em São Paulo. Obviamente, por exemplo, o que eu nunca gostei muito e acabo não fazendo é uropediatria, tá? Que eu acho que, por exemplo, se chegar uma hipospádia, eu sei fazer? Sei, mas não me atrai, entendeu? A criança tem uma chance só de ficar boa, eu não me sinto à vontade. Eu procuro encaminhar para quem faz. Mas, de maneira geral, as cirurgias centrais aí da urologia, vasectomia, postectomia, pedra, eu faço bastante, faço bem. Acho que minha formação lá no Unicamp foi uma formação muito boa, até para coisas reconstrutivas de uretra,
uma uretroplastia terminal, que a gente fez bastante lá na residência, de vez em quando surge aqui, mesmo na Camargo a gente faz alguns casos benignos, entendeu? Então, assim, eu gosto muito de todas as cirurgias da uro. O que eu acabo não fazendo mesmo é mais a parte de uropediatria, mesmo urogineco, prolapso, as correções de prolapso por vídeo, sling. Eu tive formação de uroginecologia bem forte lá no Unicamp, então eu gosto bastante e eu gosto de me manter antenado, assim, ainda manter a prática, sabe? Doutor, e além de todas essas atividades que o senhor faz na urologia, como é a vida fora da uro? Vida social, E lazer, é que ela esporte, existe, né? família. Tem tempo? Tem tempo? Tem um dia ali Cara, na agenda? Tem que ter, né? eu tenho 2 períodos meio livres aí para mim, durante a semana. Então, assim, final de semana, hoje eu não trabalho mais. Só a semana que eu tô de sobreaviso, que é uma vez a cada 8, 10 semanas. E, assim, muito raro, algum sábado de manhã, algum colega pede uma ajuda em cirurgia, ou eu marco por alguma incompatibilidade de agenda. Mas eu busco deixar o final de semana sempre vago. E durante a semana eu tenho dois períodos aí meio vagos que eu deixo assim, só em casos de ter alguma cirurgia privada, alguma coisa que vale a pena eu parar de ficar com o meu filho. Tô com um filho de 8 meses agora, coisa melhor da vida que existe, entendeu? Então tem que ser alguma coisa que vale muito a pena para me tirar do lado dele. Agora, durante esses outros dias eu trabalho bastante, né? Mas assim, a gente antes do meu filho nascer, eu tinha uma rotina de atividade física, tô buscando retomar, ainda não estou no nível que eu gostaria, mas eu fazia atividade física pelo menos 4, 5 vezes por semana, né? Os dois dias no final de semana, e durante a semana mais uns 3 dias aí, no mínimo. Acho que isso é importante, né, para fortalecer, até o preparo para a gente que opera, cara, a gente tem que estar bem Com certeza. fisicamente, né, ficar de pé um monte de tempo, afastando coisa, mesmo a laparoscopia, uma cirurgia que demanda, então a gente tem que estar bem fisicamente, faz bem para a mente, e eu gosto muito, assim, gosto muito de correr, então isso daí para mim é uma coisa que me libera a mente. Eu gosto muito de filme, não sou muito chegado em leitura, eu gosto de ler artigo. Isso eu gosto de ler, cara. Agora, livros, eu não sou um grande leitor, não. Mas eu E, acho que tem que ter um balanço aí tem que ter um balanço da sim, sim. vida, Essa ter questão do vários esporte, o momentos de senhor lazer. pratica algum esporte específico? O senhor gosta de participar Cara, eu sou de algum ruim esporte? demais em tudo. Só faz a corrida da igreja. Mas assim, corridinha, e uma das coisas que eu sou menos pior é tênis. Agora, futebol, durante a graduação lá da Unicamp, eu fazia parte da Atlética, e aí perna de pau, sempre fui muito ruim de bola. Só Eu ia pra Acho que gostava ver. de é jogar. comum a todos aqui. Nossa, É, mas eu gostava, sabe aquele cara insistente, que vai, gosta de insistir. brincar e tal. Então eu gostava de ir, jogava com meus amigos lá, mas na Atlética, para ficar sempre envolvido ali com alguma atividade extra, eu jogava beisebol. Porque beisebol eu acho que não tem grandes jogadores aí no É Brasil, né? verdade, não é tão comum Então eu não. me É tão comum. destacava, eu era um grande atleta do beisebol. Então, E Muito bom. assim, a gente eu sou tá. melhor de bola que o Gustavo, viu, Fuzeta? Eu acho que você tá dando uns conselhos pro garoto, viu? Porque ele tá correndo ultimamente e tal. Final do É, R3 aí, começo do R4, tá dando umas corridinhas e tudo mais. ele que me orienta, Isso. ele que é meu personal. Ele é que é seu coach. É, a gente tá se encaminhando aqui mais ou menos já então para a reta final da nossa conversa. E uma das perguntas tradicionais aí que a gente tem também para a galera que ouve a gente e tal, qual o conselho que você daria pro Éder hoje no final da residência? Cara, que pergunta, hein? Qual o conselho Difícil, que você daria pro R5 ali no final da residência? Fazer alguma coisa de diferente, né? Aquele residente que está terminando sua graduação, sua especialização, o que ele precisa saber, né, para ingressar no mercado? Às vezes também as pessoas ficam um pouco afoitas, né? E isso pode ser um tiro errado de você falar assim, meu Deus, preciso entrar em alguma coisa e você aceitar qualquer coisa que vem. Então, assim, qual o conselho que você daria para esse cara que está se formando hoje? cara, difícil essa pergunta, viu? Assim, eu acho que o principal seria talvez essa questão dos soft skills aí. Não passar por cima de ninguém, aquela coisa de ninguém é melhor que ninguém, sabe? O seu tempo vai chegar. Acho que é isso. Você tem que ter calma, você tem que fazer o que é possível. Você pode se preparar, né? As coisas.
que você não consegue mudar, não adianta você ficar se esforçando para isso, mas você tem que se gerar oportunidades e estar atento para as coisas que passam na sua frente. Então, assim, uma coisa que a gente não conversou ainda, mas uma coisa que foi nova para mim e talvez possa estar aí no radar de vocês. O Twitter. Não sei se vocês usam Twitter. O Twitter, cara, é uma comunidade fantástica, urológica, e que me gerou a oportunidade de ir para Londres. Eu fiquei 6 meses lá agora, graças ao Twitter. Show, velho. Então, assim, estejam abertos a outras possibilidades, entendeu? Fora da caixinha. Cada um tem uma história, uma trajetória, uma vontade de morar em um canto. Às vezes tem pessoas que são desprendidas, às vezes de país, e se adequarem em qualquer lugar. Então, uma dica que eu daria, vou dar essa dica. O mundo é pequeno e cada vez menor, e se você quiser, você pode ser urologista em qualquer lugar do mundo, tá? Pelo Twitter eu descobri, aqui no AC Camargo a gente tem o HIFU, que é o ultrassom de alta intensidade focalizado para terapia focal em câncer de próstata desde 2011. E aí desde 2020 deu uma parada, só que eu estava fazendo meu doutorado com isso daí, com HIFU, e eu fiquei, poxa, não posso deixar isso daí morrer, entendeu? E eu comecei a seguir algumas pessoas do Twitter que faziam terapia focal, os grandes nomes da terapia focal no mundo, e você pode seguir qualquer pessoa, na verdade. Você curte Endouro, o cara que faz Solep, você segue os caras, eles vão publicando os artigos que eles acabam de publicar, a técnica é diferente, é um mundo de aprendizado o Twitter. E aí um belo dia, isso, em 2021, eu estava lá no Twitter e eu vi o Hashim Ahmed, que é o pioneiro da terapia focal lá do Reino Unido, publicou fellowship em terapia focal, vagas abertas e overseas doctors accepted. Eu falei, opa, médicos estrangeiros aceitos. Vamos ver como é que é isso. Mandei um e-mail pro cara. Na verdade, uma mensagem no Twitter. Ele falou, me manda um e-mail, me conta. Mandei, falei para ele o que fazia. Aí contei um pouco para ele da minha história. A gente marcou uma conversa por Skype. E ele falou, Éder, é assim, mais ou menos o fellow, não sei se você tem interesse, afinal você já está em nossa Camargo, apesar de novo ser sênior. Eu falei, não, tô afim. Era um fellow remunerado, então eu não perdi dinheiro, né, enquanto eu estava fora, até ganhei. Se ganha bem como residente fellow na Europa, né, ao contrário daqui do Brasil. Então, eu fui para lá, assim, me candidatei à vaga, tinham mais 12 concorrentes do mundo inteiro, não sei de onde que eram os outros caras, mas eu entrei, fui aceito. E fiquei lá 6 meses, fiz a minha revalidação como urologista no Reino Unido, e fiquei 6 meses trabalhando como urologista no NHS, uma experiência muito legal, e fiz muita terapia focal. Então, tanto HIFU como crioterapia, biópsia de próstata transperineal. Então, eu tive uma vivência bem legal que, se eu não tivesse atento, eu talvez não ia ter essa oportunidade, entendeu? Então, assim, tem umas coisinhas que tem o pessoal do interior que fala, né? Como é que o cavalo às vezes passa, você tem que pegar ele? Como é que é, Fuzeta? Você que é o cara dos ditados aí? Mas o cavalo passa, você tem que arriar ele, entendeu? Então, Pode deixar passar, não. Não pode deixar passar, entendeu? Então, tem oportunidades que passam na vida, você não pode deixar passar. Passa de novo. Isso. E, assim, hoje em dia, não é só mais, a gente não fala mais de Brasil, São Paulo, é o mundo, cara. O mundo tá aí. E o Twitter é uma baita ferramenta de atualização médica. Né? Dá para estudo. Às vezes publica um artigo por lá, compartilha o link, aí consegue uma forma de estudar também, né? Você conseguir esse tipo de informação e a notícia fresca, né, que cai lá. Exato. Assim, você tem que ter também, se policiar com as mídias sociais, né, também, para não ficar também feed my feed e ficar improdutivo por conta disso. Mas se você seguir algumas pessoas ali, chave, acho que é interessante. Então, tá, uma dica talvez para vocês aí, entrem no Twitter. Legal. E agora uma saideira agora. Você chegou a comentar números aí de cirurgia no ano, não sei o quê. Você tem essa métrica? Você sabe falar assim pra gente números de videolaparoscopia e vídeo de cirurgia robótica desde que eu fiz, eu não tenho mais, cara. Mas eu, assim, de entrar,
eu acho que eu já tenho perto de 1.000 prostatectomias. Assim, entre auxílio e fazer, com certeza. É muita, 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 muita. Então, eu já vi muita coisa de próstata. De vez em quando aparecem umas coisas diferentes ainda, mas cada vez menos. Então, Éder, Pronto. agradecer demais a participação, você ter aceitado o convite. É uma honra para a gente estar conversando com grandes especialistas, grandes nomes aí na urologia. A gente chegou a conversar com outros colegas também, até assim, mais experientes em termos de idade, de tempo na urologia, mas a gente queria trazer você, assim, especialmente porque, como você comentou, um jovem urologista mais experiente, que tem assim, o brilho para quem está vindo dessa galera jovem urologista. Assim. O jovem urologista tem aqui na referência que acompanha você, a galera sempre fala de você aqui, o Pedrão também já teve oportunidade, com certeza de quem já entrou em cirurgia, com certeza deve ter sido marcante. Então, assim, só agradecer mesmo você ter participado desse convite. É uma honra para a gente conversar com você de uma forma até privilegiada, mas uma honra nossa também de passar esse aprendizado para a galera que nos segue, que vai ouvir com certeza, gente, esse papo interessante, uns insights assim bacanas, coisa nova, insights de grandes urologistas que teve um momento que eu, Pedro e Joca até demos risada aqui, porque você falou assim que opera um paciente na sua cabeça, isso a gente já ouviu de outro grande urologista. Então, Foi. assim, dá para ver que assim, pessoas diferenciadas e que, com essas que a gente quer conversar e também poder mostrar isso para a galera que se inspira, né? Então, assim, uma honra, agradeço mais uma vez ter participado desse convite. Queria mandar aí a palavra para o Pedro e para o Jota também para fazer as considerações finais para a gente fechar essa conversa. Cara, doutor, o senhor já ganhou um fã aqui em Recife, viu? Não, mas Diogão também é aqui de Recife. Eu fiquei... É muito bom a gente chegar à noite, a gente chega cansado, mas só que a gente vem para um papo desse e do nada a gente dá aquele gás que a gente precisava, aquela conversa que a gente precisava para animar, porque a residência é foda, né? Tem dia que você está desestimulado, mas você vem para um papo desse, totalmente descontraído, mas que você conversa, vai falando ali um pouco sobre sua história. Aquilo ali dá uma inspiração, assim, que no outro dia você quer chegar na residência e quer dar o seu melhor e correr atrás. Enfim, gostei demais mesmo, sério mesmo. Muito feliz, viu? Também foi um baita bate-papo, cumpriu totalmente o nosso objetivo, superou as expectativas, que a gente quer trazer a pessoa, além do urologista, e para nós, tão importante quanto conversar sobre técnica, sobre conhecimento, é conversar de coisas além da especialidade, da medicina e tudo que envolve isso. E é muito legal receber esses insights, esses feedbacks, esses ensinamentos. Nós temos aqui uma posição privilegiada de poder ter autonomia e liberdade em perguntar para o senhor o que a gente quiser, então isso é muito bom. E imagino que todo mundo que vai ouvir isso aqui também vai crescer demais. E para a gente finalizar, a gente tem a última tradição aqui, que é o senhor indicar algum convidado para bater esse papo com a gente no futuro e passar a palavra para o senhor. Muito obrigado. Então vou enrolar um pouco antes de indicar outro candidato, vou agradecer, né? Obrigado pelo convite, a honra é minha, né, de participar disso. Espero, é uma honra ouvir de vocês aí, que eu pude inspirar um pouquinho vocês. Esse também era o meu objetivo. Vocês serão os grandes urologistas muito em breve, entendeu? Amém. Vocês têm já um papel de destaque aí, né? E vocês se colocam numa posição já diferente de querer ajudar o colega urologista, informação, residente. Então, assim, vocês já são diferentes, né? Parabéns para vocês. Tenho certeza que vocês serão grandes urologistas também. Se alguém se interessar em se dedicar por uro-oncologia, cirurgia minimamente invasiva, vocês têm meu total apoio, sou um entusiasta e o que vocês precisarem de mim, estou à disposição. Espero que eu possa também inspirar outras pessoas aí, alguns outros jovens urologistas. E é isso, cara. A vida ela vai acontecendo. Eu tive muita sorte, eu sou muito abençoado, né, de tudo ter se alinhado na minha vida da maneira certa, mas acho que assim, eu tive meus pais, minha família sempre me deram suporte, tudo que eu consegui até hoje eu devo a eles e soube aproveitar, né? Então, fico muito feliz em ouvir as palavras de vocês aí. E agora, para um próximo encontro, acho que talvez, já pensei em uma outra pessoa, não sei se vocês já conversaram com essa pessoa, o Willy. O Willy é um jovem urologista também, né, que está aqui em São Paulo, ele teve a formação dele em Uberaba,
depois ele fez residência no ABC e vocês conhecem o Do William Instagram, eu Bacari? sei quem é. É, Sei. então, Billy Ele dá aula Bacarini. ele dá aula no exatamente. Proteus. Ele dá aula no Isso. Proteus. Gente boníssima, um cara muito acessível também. Acho que vai ser uma conversa muito legal também com ele. Uma pessoa diferente. Os meus colegas aqui do AC, pô, seria uma ótima conversa, não tenho dúvida com qualquer um. Mas, assim, talvez a visão que vocês queiram ter de uma outra perspectiva fora do Fellow, que hoje a maior parte dos titulares tiveram alguma participação no Fellow. Então, talvez vocês tenham um outro insight de um cara, gente boníssima. Também acho que o William é um cara legal para vocês conversarem aí. Show de Espetacular. bola. Se ele estiver ouvindo a gente, já se sinta convidado e já vamos programar isso aí, nosso Com bate-papo. certeza. Maravilha, pessoal. Muito obrigado aí, viu? Mais uma vez, Obrigado, senhor, doutor. Isso aí, Éder. Obrigadão demais por ter reservado esse momento e um forte abraço aí para todo mundo. Abração. Abração, pessoal. Muito obrigado, Boa hein? noite.